Como vocês estão? Glórias a Deus. Eu creio que sim, né? Estamos em Cristo. A palavra de Deus diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Jesus disse que nós teríamos grandes aflições, mas Ele disse: tenhai-vos bom ânimo, porque eu venci. As palavras de Jesus aos discípulos diz que traz para nós uma reflexão, há um grande sinal, uma evidência muito clara de que todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus nessa vida têm paz, possuem uma nova vida. Ele diz: no mundo tereis bons aflições, mas tem bom ânimo porque Ele venceu. Se Jesus venceu, nós estamos nele, somos mais do que vencedores. Amém? Como vocês estão aí? Está todo mundo bem? Eu creio que sim, nós também do lado de cá estamos bem, graças ao nosso bom Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus por toda a graça recebida, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Queridos, mais um devocional da Palavra de Deus. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que estão no Instagram, os nossos irmãos também que estão no nosso Facebook, canal da minha esposa, onde nós levamos a Palavra de Deus, e aos nossos irmãos também do YouTube. Há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos trabalhos, conteúdos, nossos vídeos. No nosso canal no YouTube você vai encontrar tudo o que você precisa para edificação, para crescer, para fé, cura, libertação, tudo o que você precisa. O nosso canal no YouTube. Há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos vídeos e não são inscritos no nosso canal. Eu quero pedir a sua inscritura, amém? É de graça e não te custa nada. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa seu like para o YouTube recomendar os nossos vídeos. Compartilha também, seja um canal de bênção. Clica no sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Você é avisado em seu celular. Conteúdo novo chegando do Pastor Francisco. Em cima tem uma flechinha, clica na flechinha, abre o texto, lá no canal do YouTube. Abre o texto, tem um pouco da minha pessoa e tudo que você precisa. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para ajudar o seu canal, o nosso canal, ajudar esse projeto? Sim. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, irmãos. Nós temos nossas obras sociais. Para o mês que vai entrar agora, eu preciso comprar algumas cestas básicas. Se você sentir de Deus em ajudar o nosso ministério, o nosso canal, ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. A Bíblia diz que Deus, cada um dá o que propôs no seu coração. E a Bíblia diz que seja com alegria, não com constrangimento, não com tristeza, porque Deus se alegra com quem dá com alegria. Amém? Hoje no devocional, da Palavra de Deus, eu quero trazer algo importante para as nossas vidas, para nós cristãos. Amém? Para nós mesmos, para mim, para você que está aí. Como lutar contra os desejos da carne. Para isso vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos estar lendo em Gálatas capítulo 5. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 16, amém? Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 em diante. Meditem na palavra de Deus, amém? Diz assim, carta de Paulo aos Gálatas. O texto é: as obras da carne e o fruto do Espírito. Muito importante isso aqui, irmãos. Verso 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, olha, entendeu? Não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está deixando bem claro aqui, né? Agora vamos para os frutos do Espírito, irmão, verso 22. Mas
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha a expressão, ó. Crucificaram a carne. Em outras palavras, mataram a carne. Amém? Com as suas paixões e concupiscências. Você pode ver que ele está deixando bem claro que a carne, ela produz paixões, concupiscência, que são aquelas obras lá em cima, que eu disse a partir do versículo 15. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso aqui é muito sério, no versículo 26, ó. Olha o que ele vai dizer, ó. Vamos ler o versículo 25 para entender o 26. Se vivemos no Espírito, nós que vivemos no Espírito, preste bem atenção, andemos também no Espírito. Pastor Francisco, é possível eu viver no Espírito e não andar no Espírito? Sim, é. O que eu disse aqui em cima? Os frutos do Espírito, no verso 22. Então preste atenção, Pastor Francisco, é possível eu viver no Espírito e não andar no Espírito? Sim, desde que você não cumpra o que está escrito no verso 22, que são os frutos do Espírito. Olha que Paulo vai responder no versículo 26, ó. Não nos deixemos possuir de vanglória. Tem muitos vivendo no Espírito, mas não estão andando no Espírito, porque as suas paixões, que são obras da carne lá em cima, prevalecem na sua vida ainda. Aí, ó, vanglória, por trazer a glória, velho, o Evangelho de Cristo, ele é cativante. Ele eleva o ser humano, você está entendendo? A grandes alturas. Agora, o homem, quando ele se acha cheio de Deus, ou a mulher quando se acha cheio de Deus, ele passa a se vangloriar. Você lembra e Paulo ele testifica isso. Lembra lá dos espinhos da carne de Paulo? A Bíblia diz que o espinho Paulo orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Paulo cita qual era o espinho da carne. O espinho da carne, Paulo traduzia pelas paixões da carne. E quando Paulo ele ora a Deus e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo ele entendeu que, sendo assim, eu me gloriarei no nome do Senhor nas minhas fraquezas, porque eu sei quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo ele começa a entender, e a Bíblia diz no espinho da carne de Paulo, que o próprio Deus colocou aquele espinho na carne de Paulo para que ele não se vangloriasse nas suas revelações. Paulo era muito usado por Deus, e tem muito cristão hoje em dia, muito usado por Deus, eu vou dizer entre aspas, para os irmãos entenderem, que tem aqueles que são usados por Deus, que o Senhor, pelo Espírito, como se tivesse uma rédea, assim como fez com Paulo. E tem outros também que buscam ser usados por Deus, mas de uma maneira errada, porque eles querem entrar, querem ser instrumento nas mãos de Deus, mas trazendo a glória para eles. Então por isso que a Bíblia ela explica, primeiro, começa com as obras da carne, segundo, começa com os frutos do Espírito, e mostra o lado oposto, né? A carne é a metade, carne e espírito não se dão, louvado seja Deus. E no versículo 25, começa a falar para, se vivemos no Espírito, que andemos também no Espírito. Como eu disse, claro, e eu coloquei algumas evidências aqui concretas, que é possível você viver no Espírito e não andar nele. A Bíblia é um manual maravilhoso de sobrevivência e de fé. Só que nós temos que praticar, né, o que nós lemos. Vivemos no Espírito, que andemos também no Espírito. Olha que expressão, ó. Se vivemos no Espírito, que nós andemos também no Espírito. A Bíblia se explica claramente. Não vos deixei possuir em vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Olha aqui, ó, como que eu vou explicar através do versículo 26, uma obra da carne que está lá em cima, no versículo 15 em diante.
Olha o que diz aqui, o verso 26. Não vos deixeis possuir por vanglória, né? Aí diz aqui, ó, provocando uns aos outros. Aqui, ó, verso 20, ó. Quer ver, ó? Idolatria, feitiçaria, inimizade. Uma característica. Ciúme, outra. Íria, outra. E discórdia, outra. Dissensões, outra. Sabe onde vem essas obras da carne? Aqui, ó, no verso 26, ó. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros por inveja e outros. Você está entendendo? Então é possível você viver no Espírito e não andar nele. Entendeu? O próprio Jesus, ele deixou algo muito claro lá em João capítulo 8. E eu estou falando muito acerca disso daqui. João capítulo 8, olha a resposta do que eu estou dizendo. Ó. A Bíblia, ela não se contradiz. Ó. João capítulo 8, versículo 31. Olha que Jesus vai dizer aqui. Ó. Disse, pois, Jesus aos judeus. Quem era o judeu aqui? Quem eram os judeus? Olha para mim aqui. Ó. O povo de Deus, irmãos. O povo de Deus. O povo que estava nas sinagogas. O povo que estava no templo. Traz para os dias de hoje. O povo que está na igreja. O povo que está nas cruzadas, o povo que está nos cultos do lar. Disse, pois, Jesus, ó, aos judeus, que havia crido nele. A palavra crido aqui vem de crença. Você crê em algo. Nós cremos em quem? Nós cremos em quem? Jesus, concorda? Olha o que Jesus vai dizer, ó. Se vós que credes em mim, vos permaneceres na minha palavra, ó, minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós que credes, vós que são crentes, se permaneceres na minha palavra, pastor, há uma possibilidade de sermos crentes e não andarmos na palavra? É o que mais tem, irmão. Isso é possível. É possível. Refere muito o que Paulo está dizendo em Gálatas. É possível. É possível você crer em Jesus e não andar na sua palavra, né? Aí está deixando bem claro, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É muito possível você crer em Jesus e não ser discípulo de Jesus. Sabia que aquela multidão que seguia Jesus, a maior parte deles creram nele porque ele fazia milagre, porque ele cura, porque ele salva, porque ele liberta, mas não era discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, você tem que crer nessa palavra e ser discipulada por ela. Se você não é discipulada por essa palavra e vive nas obras da carne, você não é discípulo de Jesus. É necessário que essa palavra, ela penetre dentro de você e ela muda você de dentro para fora. É necessário, irmãos, nascer de novo. Aí no verso 32, né? Ele vai dizer assim, ó. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia se explica, irmão. Paulo, aqui, quando ele fala em Gálatas sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, né? Paulo está falando claramente, os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Não tem conversa. Não adianta você achar que pela graça você já está salvo. Essa graça, ela não é de graça. No Velho Testamento, se você ficasse com a mulher alheia, a mulher casada, você tinha cometido adultério, já estava em pecado. No Novo Evangelho, o Evangelho da Graça, se você olhar para ela e desejar, você já caiu em pecado. No Velho Testamento, se você desejar e matar a morte de alguém, caiu em pecado. Lembra de Davi? Quando matou? Vamos lá. No Novo Testamento, se você pensar, você já cometeu o pecado. Você está entendendo como que é? Irmão, a graça não te dá o direito de você andar do jeito que você quer. A graça não te dá o direito de você viver uma vida como você quer. A graça não te dá o direito de você entregar a sua vida a Cristo e andar do jeito que quer, com essas obras da carne que eu falei bem aqui. Está cheio de cristão hoje em dia, irmão, que entregaram a sua vida a Jesus e andam nessas obras da carne. Talvez essas obras da carne estão testificando com alguém aí do outro lado. Pensa, reflita. É necessário nascer de novo.
Então a Bíblia deixa claro, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. No céu só vai entrar os limpos de mão e puros de coração. Lembrando-nos que antes de você fazer algo errado, antes de nós fazermos algo errado, todos nós já temos a natureza pecaminosa. Nós temos que deixar claro isso. Todos nós, eu, você, sim, todos nós temos uma natureza pecaminosa. É por isso que a Bíblia, ela tem que ser representada nas nossas vidas. E nós temos que viver no Espírito, andar no Espírito, falar no Espírito, pensar no Espírito, em toda maneira. A Bíblia diz, sejai-vos santo. Deus disse, sejai-vos santo porque eu sou santo. A Bíblia diz que nós temos que ser santificados em toda maneira de viver. Então, para isso, que nós temos que se encher do Espírito Santo de Deus e dos seus frutos. Todos nós precisamos de salvação, irmãos. Quem não precisa? Quem não quer ser salvo? Deixa nos comentários. Pastor, eu quero ser salvo. Todos nós queremos ser salvos. E só há salvação, escute isso, só há salvação através de Jesus Cristo. Não adianta você abrir a sua boca e dizer que tem Deus na vida. Não adianta se você não conhece o Filho. A Bíblia diz que quem não conhece o Pai não conhece o Filho, quem não conhece o Filho não conhece o Pai. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intermediador entre nós e Deus. Não há outro. Então, irmão, não adianta você buscar outro caminho para a salvação. Só Cristo é o caminho para a salvação. E tem mais, todos nós precisamos de salvação. A salvação só vem através de Jesus Cristo e também do reconhecimento da sua obra redentora. Não adianta você não reconhecer. A maioria dos cristãos não reconhece a obra redentora de Jesus Cristo. A maioria não reconhece. A Bíblia diz que quem encobre o conselho, que é o ensino, que é a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, que é essa aqui, não prospera. Não prospera. Há uma falsa prosperidade na sua vida se você encobre essa doutrina. Há uma falsa prosperidade. Você sabia que o príncipe desse mundo, que refere a Satanás, já cegou o entendimento de muitos? Você sabia que o mundo já és do maligno? Você sabia que o maligno te faz prosperar? Ele faz, irmão, não da mesma proporção que Deus, mas ele te faz. A prosperidade do mundo é falsa, é enganosa, é ilusória. É ilusória. A Bíblia diz que os tesouros de Deus são eternos. O mundo é perecível. O mundo a traça corrói, o ladrão rouba, enfim. Agora no céu não. As maiores riquezas que a Bíblia transmite para nós são aquelas que vêm do Espírito. Essas são as maiores riquezas. Eu senti de Deus falar isso aqui agora. As maiores riquezas que a Bíblia nos leva a ser próspero são aquelas que vêm do Espírito. Então, se você vive nessa vida buscando a prosperidade terrena, você nunca vai encontrar a prosperidade que vem dos céus, a prosperidade que vem do Espírito, porque é o Espírito de Deus que nos faz prosperar nessa terra. Louvado seja Deus. Eu senti de Deus aqui, o Senhor mandou falar isso agora. Amém? Queridos, a Bíblia diz que quem encobre o conselho não prospera, mas os que confessam o pecado e abandonam o pecado alcançam a misericórdia. Aonde está o pecado em Gálatas? Nas obras da carne, aonde eu citei todas aquelas obras da carne, ali é pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. Olha, o diabo peca desde o princípio. Você está entendendo? E ele é o pai da mentira. Então, irmão, quem confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia. Só tem misericórdia de Deus quando você confessa o pecado e abandona. Agora, se você tem hábito de cair em pecado, reconcilia, cai em pecado, reconcilia, você vai ficar, irmão, porque Jesus vem no piscar de olhos. Ele vem como ladrão, ninguém sabe a hora que vem, pode pegar você. Pode pegar você. Você está entendendo? Agora, a graça do Evangelho está para todos. Nós temos que prestar atenção nisso. A graça do Evangelho está para todos. Todos que reconhecem através de Cristo
E nem todo mundo é chamado filho de Deus. Nem todo mundo é chamado filho de Deus. Vem para cá. Pela Bíblia Sagrada, você vive na prostituição, vive no adultério, fala mal, não refreia a sua língua, inveja o seu próximo, você comete vários pecados que eu citei aqui, e você ainda acha que é filho de Deus? Não, não. Você é filho da ira. A Bíblia diz que é filho da ira. Filhos de Deus é aqueles que andam na linha. É Bíblia. É Bíblia. Filhos de Deus é quem anda na linha. Agora vem cá. Todos nós somos criaturas porque fomos criados por Deus. Todo mundo. A humanidade é criatura porque foi criada por Deus. Mas filhos de Deus somos os que confessaram o Senhor como seu único Salvador, que andam na palavra de Jesus, que se entregaram ao reconhecimento, que se entregaram às Escrituras e através das Escrituras reconheceram a paternidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, nem todo mundo é filho de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é bom você pensar muito bem. Está na hora. Está na hora, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Se nós insistirmos no velho comportamento, se nós que entregamos a nossa vida para Jesus, continuarmos insistindo no velho comportamento, nós vamos abortar o plano e o processo de Deus na nossa vida. Não tem base. Se você se diz ser salvo, se você se diz ser um cristão, seja um pastor, seja um membro, seja quem for, porque não tem nível eclesiástico para o pecado. Não tem nível eclesiástico para o pecado. Não tem. Se você se diz ser isso, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão salvo, e ainda fica remoendo ali o seu velho comportamento, fuçando no seu velho comportamento, a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás. As coisas velhas ficam para trás e diz que tudo se faz novo. Se você fica lá caçando, procurando, caçando ali, você vai encontrar, irmão. Aí você está abortando o plano e o processo de Deus para a sua vida. Porque todos nós estamos em processo. Ah, pastor, então eu estou em processo, por isso que eu estou pecando. A Bíblia diz que Jesus nos chamou e nos aperfeiçoa. Você está entendendo? Então não tem ideia para você. Quer viver no pecado, você vive. Mas o pecado, ele gera morte. Isso é, não pode tolerar o comportamento cristão e o comportamento animal. Se você quer, se você está remoendo ali o velho comportamento, você está entendendo? Esse comportamento está sendo um comportamento animal. Romanos capítulo 12. O comportamento de quem se diz ser salvo e está lá remoendo ali a velha criatura, trazendo ainda a velha criatura, Romanos capítulo 12, Paulo diz, né? Ele diz, quer ver, vamos ler Romanos capítulo 12, eu gosto muito de ler sobre esse Romanos capítulo 12, né? É momento devocional da palavra de Deus, como lutar contra o desejo da carne, amém? Contra os desejos da carne. Romanos capítulo 12, aqui ó, fala sobre a nova vida. A nova vida, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Agora, se você diz que você é cristão e está buscando o comportamento, o velho comportamento, as coisas velhas, você está moendo, o seu comportamento é irracional. Você é o tipo de um cristão animal. Agora, para a Bíblia, o Paulo está dizendo, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, de entendimento. O culto não é só na igreja. Não adianta você na igreja, você ser uma santa mulher de Deus, um grande homem de Deus, e depois da igreja você é um animal. Dentro da sua casa, nas ruas do seu bairro, um animal. Animal é irracional. O ser humano, ele é um racional, mas ele se torna racional e perde a irracionalidade de um animal quando ele conhece Cristo na sua vida.
e a palavra de Deus, amém? Aí, ó, culto não é só na igreja, culto é em toda maneira de viver. O culto de uma pessoa salva em Cristo, seja homem, seja mulher, seja um jovem, é em toda maneira de viver. O seu culto é em toda maneira de viver. Ó, e tem que ser santo, vivo e agradável a Deus. Aí ele diz assim, o verso 2, ó, e não vos conformeis com este século, que é o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aprendei-vos qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O que quer dizer com isso? A sua mente tem que ser transformada, meu irmão. Que evangelho você está vivendo? Que evangelho você está vivendo? Que tipo de... Se você está dentro de uma igreja onde não prega essa palavra aqui, ó, essa palavra não é pregada, eu te aconselho o rápido possível, saia dela. Todos nós temos que estar numa igreja que zela por essa palavra, que prega a doutrina dos apóstolos. Toda igreja tem que fazer discípulos e não criar membros. Igreja, pastor tem que ter ovelha, não tem que ter membros. Igreja tem que fazer discípulo, é mandamento bíblico. Então se você está numa igreja que não prega essa doutrina, sai dela, você está perdendo seu tempo, está descendo num tapete escorregadio para o inferno. Irmão, escorregadio e macio para o inferno, porque essa igreja te conforta, massageia seu ego, passa a mão na sua cabeça, prega uma graça abusiva, mentirosa, e você está lá, está descendo num tapete escorregadio para o inferno. Paulo está escrevendo aqui em Gálatas, que nós lemos os frutos do Espírito e as obras da carne, o capítulo 5, versículo 16 em diante, é para os cristãos. Para os cristãos, não é para o ímpio não. A Bíblia diz que o julgamento de Deus vai começar pela casa dele. A casa dele. Então se conserta a tua vida, endireita as tuas veredas, enquanto você pode. A mão de Deus só não desceu para a sua vida ainda, porque o Espírito Santo ainda está nessa terra, com a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 8 diz, os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então você é ou não é? Para um lado é morte, para o outro lado é vida eterna. Para um lado é morte, para o outro lado é vida e paz. E aí? Então se você diz que entregou sua vida para Cristo e a sua vida é o inferno, e aí? Recalcula então, irmãos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era conhecedor da lei, conhecia a palavra. Jesus chegou para ele e falou, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Lembra do jovem rico? Conhece os mandamentos? Conheço tudo. Quando Jesus mandou ele pegar, dar aos pobres, aí se entristeceu. É o único que chegou na presença de Jesus ruim e saiu pior. E tem muita gente chegando ruim na presença de Jesus, saindo pior ainda. Porque não quer matar as obras da carne. Lembra do doutor da lei? Pois é, irmão. E quantos outros exemplos? Então, se você quer lutar contra os desejos da carne, se santifica, traz essa palavra para a tua vida, tenha prazer nela, medita de dia e de noite. Josué 1:8. Ora, jejua, se consagra, pede sabedoria a Deus, pede força a Deus. Vida de cristão é jejum em oração e consagração. Palavra. Quer ser homem de Deus usado por Deus mesmo, igual Oséias na Bíblia? Oséias orava, jejuava e só pedia isso a Deus. Eu quero ser usado, eu quero ser usado. Eu quero uma família. Agora você está fazendo a obra de Deus e na sua casa não está bem? Você está fazendo a obra de Deus e está uma guerra, um conflito no seu casamento? A Bíblia diz que você é incrédulo e negou a fé. Efésios está dizendo. Se você não está bem com os da sua casa, inclusive os da sua família, você é um incrédulo e negou a fé. O seu ministério não começa na igreja, o seu ministério começa na tua casa. Altar não é na igreja, altar é aqui dentro. Depois vem em casa, depois vem na igreja. Mas você depende da igreja para a sua casa estabelecer princípios e prioridades. Princípios e valores e prioridades que vêm de Deus. Então preste bem atenção.
Se inscreva no nosso canal no YouTube. Deus abençoe nossos irmãos, seguidores do Instagram, nossos irmãos do canal da minha esposa, a missionária Áurea, no Facebook. A minha esposa está do lado de lá porque ela é a câmera. Amém, irmãos? Ela que cuida de todo ali a parte cinematográfica. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Esse vídeo vai estar editado lá agora. Estou editando ele lá. Se você sentir de Deus em ajudar o nosso projeto, o nosso ministério, com uma oferta missionária, nos ajude. Temos muitas coisas que precisamos comprar para chegar aonde nós queremos. Se sentir de Deus, nos ajude. Se inscreva. É fácil achar o pastor Francisco em todo o canal. Temos o nosso ministério também da Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus e temos nossas obras sociais. Nos ajude com uma oferta missionária, com aquilo que propôs o seu coração. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, mais um devocional da Palavra de Deus. E olha, reflita, compartilha, fica na paz do Senhor Jesus.